Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Neurociências no Ensino Superior. Eu sou Ana Júlia Cerveira, mestranda em Psicobiologia pela Universidade de São Paulo, e estou aqui com vocês para a gente passar pelo nosso primeiro módulo do curso, o módulo cujo tema é o cérebro e a aprendizagem. Muito bem, os objetivos de aprendizagem do nosso primeiro módulo partem desde identificar a estrutura e funcionamento básico do sistema nervoso, compreender como os neurônios se comunicam pelas sinapses, reconhecer de forma generalista como o processo de plasticidade neural está envolvido na memória e na aprendizagem de conceitos, e, por fim, assimilar práticas de estudo que podem otimizar a aprendizagem acadêmica. Ou seja, o nosso objetivo aqui é partir desde conhecimentos científicos muito básicos sobre as neurociências até assimilar isso com conhecimentos mais complexos e mais práticos, né, das neurociências comportamentais. O primeiro tópico, então, a gente vai começar pela estrutura e funcionamento básico do sistema nervoso. Mas a primeira coisa, na verdade, seria importante a gente esclarecer qual a relação entre o comportamento humano e o sistema nervoso, né? Ou o comportamento humano e o cérebro. Porque eu imagino que o que trouxe vocês até o curso, além da curiosidade de estudar neurofisiologia e aspectos biológicos, né? Foi que esse conhecimento de alguma forma pudesse ensinar algo sobre o comportamento humano, né? E como modificá-lo, seja na sua rotina de estudo ou os contextos. A gente tem, de uma perspectiva evolucionista, primeiramente, né, que todo indivíduo, ou seja, todo ser vivo possuidor de um organismo biológico, se comporta. E esse comportamento é formado sempre de respostas em um ambiente, ou seja, ou em um contexto, que são respostas que não acontecem do nada, né? Sem nenhum precedente, sem nenhuma explicação. Mas essas respostas estão sempre ocorrendo sob influência ou sob o controle de determinados estímulos que ocorrem nesse ambiente, nesse contexto, e que podem ser percebidos pelo indivíduo, né? Então, eu trouxe aqui, no caso dos mamíferos, a gente tem um sistema nervoso muito complexo, que possui duas partes, a parte central e a parte periférica, e outros animais menos desenvolvidos possuem um sistema nervoso bem mais rudimentar. Mas, nesse caso, a gente consegue entender que a parte periférica, composta principalmente pelos nervos, sejam eles cranianos ou espinhais, eles estão ali participando do processo de percepção desses estímulos do ambiente, né? Eu vou adentrar mais adiante, mas essa percepção dos estímulos acontece por uma série de reações, né? Com receptores específicos, e isso vai produzir sinais elétricos que vão ser conduzidos, né? A gente vai adentrar um pouco mais nisso adiante, mas então a parte periférica permite essa percepção dos estímulos e transmite essa informação para o nosso sistema nervoso central, onde esses sinais vão ser interpretados, modulados e retransmitidos, muitas vezes, para o sistema nervoso periférico. E aí a gente consegue entender mais ou menos como que um estímulo é percebido, nos afeta e como que isso é devolvido de volta na forma de uma decisão em executar uma resposta motora, como por exemplo, a luz foi apagada, houve uma escuridão no ambiente, isso foi percebido e então um sinal foi emitido para a pessoa levantar e acender o interruptor de luz. Né? Isso foi uma resposta motora claramente observável ali no ambiente, que a gente chama de respostas comportamentais do tipo aberta, ou seja, tudo que a gente pode observar diretamente que está sendo feito, uma ação, estender a mão para pegar um objeto ou falar. Mas também, dentro desse sistema nervoso central,
outras modulações acontecem que permitem outros tipos de comportamento, que são comportamentos mais complexos, talvez, que a gente chama de respostas encobertas, comportamentos como pensar, imaginar. Então a gente chega num. A partir disso, a gente consegue ver, eu trouxe aqui uma figurinha, de vários níveis de análise dentro das neurociências comportamentais. Então, a gente pode estudar fenômenos, né, do comportamento em várias perspectivas, né, desde um nível mais amplo, estudando, por exemplo, o comportamento social das pessoas, ou níveis muito menores, seja estudando circuitos cerebrais específicos, né, estudando a nível celular, qual é o funcionamento dos neurônios, a nível sináptico, como é a comunicação entre um neurônio e outro, e a nível molecular, o que está acontecendo nesses neurônios que gera essa transmissão, né, de sinais em primeiro lugar, né, e o que modula isso. Então agora, vamos compreender um pouco mais sobre os neurônios, que são um dos tipos de célula muito importantes que compõem o sistema nervoso. Então aqui a gente traz um esqueminha, né, com alguns tipos, algumas arquiteturas de neurônio que são comuns. E independentemente das variações, né, morfológicas dessas células neuronais, a gente tem a identificação de estruturas específicas, né? Então, os dendritos são essas partes ramificadas que vão se comunicar diretamente aqui com o corpo celular, onde se encontra em roxo o núcleo da célula. Os dendritos, eles vão funcionar como se fossem pequenas antenas que vão captar esse sinal advindo de outros neurônios, né? Dentro aqui do corpo celular, esses pequenos sinais que estão sendo captados vão ser somados, né? E uma série de processos biológicos vão acontecer aqui dentro pelo intermédio, né, de várias organelas, né? Produção de proteínas, transdução de DNA. E quando um novo potencial de ação, ou seja, um novo sinal elétrico, é gerado pelo neurônio, esse sinal vai ser transmitido por essa extensão longa que a gente chama de axônio, né? E esse sinal vai ser transmitido pelo axônio até chegar na parte final, que a gente chama de terminal axônio, onde vão acontecer algumas reações que eu já vou explicar, para conduzir esse sinal para os neurônios adjacentes. A gente chega então na famosa pergunta. Bom, então a gente tem a célula neuronal e eu já falei que elas se comunicam, né, transmitindo sinais. E como que elas se comunicam? Bom, na estrutura do neurônio, eu comentei que o axônio é responsável por transmitir um sinal elétrico. Mas como que um neurônio vai transmitir o seu sinal elétrico para um próximo neurônio, né, para haver uma comunicação? Bom, essa comunicação é o que a gente chama de sinapse. E quando a gente está analisando uma sinapse, a gente vai adotar a seguinte nomenclatura, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, um terminal axônico de um neurônio e a gente vai chamar esse neurônio de pré-sináptico, porque ele que vai transmitir alguma coisa, né, pela sinapse para um neurônio pós-sináptico. Primeiramente, então, a gente vai tratar do tipo da sinapse que é tipo elétrica, que é um tipo de sinapse menos comum, que acontece com uma junção física, né, entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Dando um zoom nessa junção, que a gente chama de gap junction, a gente pode ver aqui que essa junção é formada por uma junção de canais de íons que se ligam. E, você já deve saber, íons são moléculas com cargas elétricas, sejam elas positivas ou negativas, e é o fluxo desses íons
que vai alterar o que a gente chama de potencial de membrana, da membrana que é uma fina camada que reveste todo o neurônio, né? E é essa mudança de potencial de membrana que vai ocasionando aí esses sinais elétricos, né? Por meio das cargas. Então, na sinapse elétrica, a gente tem essa passagem, esse fluxo de íons de um neurônio para o outro, que pode fazer com que esse neurônio que estava transmitindo o impulso elétrico gere um impulso elétrico no neurônio pós-sináptico, através dessa passagem de íons, a depender de como ela ocorre e qual será o potencial de membrana que vai ficar o neurônio pós-sináptico. O tipo de sinapse mais comum não é a elétrica, né, como eu comentei, né? É o tipo da sinapse química, que não acontece por uma junção física, né? Mas ela fica com a parte do neurônio pré-sináptico e a do pós-sináptico, fica com uma fenda, um espaço, um vão livre, que a gente chama de fenda sináptica. E aí vão acontecer reações químicas, né? Aqui a gente está vendo o terminal axônico, um botão, né, sináptico do neurônio pré-sináptico. E aqui tem várias organelas, incluindo vesículas, que são essas pequenas estruturas que armazenam determinadas substâncias aqui, que a gente vai chamar de neurotransmissores. E essas vesículas vão se fundir com a membrana desse botão sináptico. E aí, quando elas se fundem, elas fazem essa liberação de neurotransmissores na fenda sináptica. E esses neurotransmissores vão se ligar a pequenas estruturas chamadas de receptores nesse neurônio pós-sináptico. É essa ligação, esse comportamento, né, de ligação de neurotransmissores em receptores que vai regular a passagem de íons do meio extracelular para dentro desse neurônio pós-sináptico. E aí, então, podendo gerar todas as alterações aí de potencial elétrico de membrana que eu comentei. E a gente precisa também, né, sempre lembrar que, a depender do neurotransmissor e do tipo do receptor, esse fluxo de íons pode ser regulado de formas diferentes. De uma determinada forma, pode ser que aconteça um aumento, né, desse potencial, dessas cargas, o que a gente chamaria de potencial elétrico excitatório, ou pode ser que aconteça uma redução das cargas, o que a gente chamaria de potencial pós-sináptico inibitório, né? Bom, então aqui eu trouxe apenas um zoom, né, na sinapse química por uma imagem de microscopia, em que a gente tem aqui em vermelho a estrutura do neurônio pré-sináptico e em verde do neurônio pós-sináptico. E conseguimos ver aqui entre eles esse espaço, né, que seria a fenda sináptica, com alguns neurotransmissores que foram liberados. E essas estruturas, essas bolinhas, né, seriam as vesículas, né. Então, só para ilustrar, né, para vocês de uma outra forma. Bom, e aí aqui a gente trouxe para fechar essa aula curta um modelo 3D simulando o que seria uma parte do tecido cerebral, retirando toda a parte extracelular e expondo apenas os neurônios, né, com seus corpos celulares e as suas ramificações. E esses neurônios podem se comunicar em redes, né, que a gente vai chamar de redes neurais, em que vários neurônios transmitem sinapses entre si e vão, por meio disso, ou por sinapses excitatórias, né, aumentando ali o nível de disparo, ou por sinapses inibitórias, ou seja, reduzindo a atividade do neurônio pós-sináptico, eles vão se equilibrando e se regulando, né? Um pode ser que excite, o outro pode ser que iniba, e isso gera uma combinação numa rede muito complexa, né, em que esse sinal dentro dessa rede pode ser modulado de diferentes formas. Bom, então até aqui, durante essa aula, o que a gente viu? Que o comportamento humano é composto pela interação contínua entre estímulos do ambiente e respostas do indivíduo.
Que neurônios são células responsáveis por perceber estímulos e modular respostas comportamentais. Que a estrutura básica do neurônio inclui o corpo celular, o axônio e os dendritos. Que as sinapses são a forma de comunicação entre neurônios e que a transmissão sináptica química ocorre quando os neurotransmissores se ligam a receptores no neurônio pós-sináptico, fazendo o neurônio pós-sináptico disparar se a estimulação ultrapassar o limiar elétrico desse neurônio. Então esse foi o primeiro tópico do nosso módulo e a gente se vê na nossa próxima aula do módulo 1.